pássaro sou, e nasci em liberdade. Guitarreiro, com teu cantar, me vais enchendo de luz a alma. Bueno, gente, vamos ver que pássaros nos trazem luz no programa de hoje. A gente tem todas essas possibilidades e os significados eles variam. O chamado a gente infere que pode ser para avisar, estou aqui. O canto mais elaborado no sentido de defender um território, fazer um canto para chamar uma parceira, um parceiro. Com a milonga nasci lá nos pagos missioneiros, pajador, guitarreiro do meu rincão guarani. Amar a terra aprendi com a guitarra na mão, conheci muita lição que nos nega a sociedade. Tá aí, a ornitóloga Patrícia Paludo. E Ciro, guitarreiro, cantor e compositor. E a gente começou o programa de hoje com um ó de casa duplo, com dois autores, Alfredo Citarrosa com essa sua milonga Pássaro, e Carlos de Fulvio, recente aniversariante, 85 anos, falando sobre o guitarreiro que enche de luz a alma. Essas temáticas, a nossa música popular, o nosso canto, seja a nossa guitarra, seja o que for, e o pássaro, o canto dos pássaros, são dois eixos que são praticamente um só, caminham sempre juntos. Essa metáfora está sempre presente, o canto do pássaro. E a gente não pode nem ser vaidoso e achar que isso acontece só aqui no sul da terra. O pássaro como metáfora da liberdade e do canto são coisas universais, são coisas atemporais. E fazia tempo que a gente estava pensando, depois de tanto trazer versos de pássaros e alusões e comparações desse tipo, a trazer alguém cuja vida seja dedicada, seja envolta. Que bela imagem, né? Está envolto por pássaros. Acho que a gente está um pouco assim aqui hoje. Alguém que se dedique a vida inteira a eles, a essas figuras como elas de fato são no mundo natural, para além dessa coisa literária, de metáfora, de canção popular. Por isso que a gente tem o prazer de receber a ornitóloga Patrícia Paludo. Muito obrigado. Olá, Demetrio, muito obrigada pelas palavras tão gentis. É um prazer estar aqui hoje, participar do programa e poder contribuir com um pouquinho dessa maravilha desse mundo das aves que a gente gosta tanto. Não, prazer nosso. E a gente fica pensando no seguinte: quem vem desse ponto de vista da cultura, da literatura, da música e tal, mas não conhece de fato, a partir de uma ideia mais, de um conceito mais científico, esse bicho que fornece tanto mote para o nosso imaginário, para os nossos símbolos, né? E eu repito isso universalmente, a gente fica pensando, a Patrícia, bióloga de formação, podia se dedicar a protozoários. Eu já não me lembro muito bem o que são protozoários, mas me veio essa palavra. Protozoários. Mas os protozoários não andam na volta da gente mostrando as cores e cantando. Então a minha primeira pergunta para ti é, antes da tua dedicação científica, antes do direcionamento da tua vida, da tua carreira e do teu trabalho, o que era pássaro para ti? É uma ótima pergunta, porque a gente nunca olha para trás quando está no momento da carreira atual, né? Pássaros, para mim, eram esses seres barulhentos quando a gente acorda de manhã cedo e estão lá fazendo muito barulho, estão derrubando tudo as frutas da árvore. Ou de madrugada, um sabiá cantando. Que bicho que canta de madrugada, né? Não faz nenhum sentido. Mas antes eu não tinha a sensibilidade que eu tenho hoje. Para mim, eram só seres que estavam no meu cotidiano, todos iguais, aparentemente, tudo uma grande espécie, né? E foi depois da graduação que eu comecei a dedicar mais meu tempo a estudar as aves, sair com o guia de campo, tentando identificar elas, com os binóculos, procurando. E, a partir daí, me tornei até mais sensível nessa pauta. Eu vou ensinar para o sabiá essa aqui. Quem canta de madrugada, canta já para não chorar. Eu canto de puro gosto, pelo gosto de cantar. Para o sabiá responder, mas
tem um lance que eu andei lendo sobre o sabiá e os horários de canto dele. E eu sei que tu tem um trabalho importante a respeito de vocalização, a respeito do mundo sonoro do pássaro. A gente já chega lá. Mas é interessante o que tu dizes. Onde é que tu nasceste? Onde é que tu passaste a infância? Aqui em Porto Alegre? Eu sou de São Leopoldo. São Passei a Leopoldo é infância uma em São cidade Leopoldo. grande também. A gente fica pensando, o pássaro não é algo do domínio do mato e da natureza, entre aspas, como a gente imagina, aquele mundo intocado, meio paradisíaco. Talvez o pássaro esteja mais visível e audível, às vezes, na cidade do que no mato. Quando a gente entra no mato, ele fica quietinho. Né? A gente está louco para escutar um pássaro e dá trabalho. E aqui eles são mais exibidos, de repente, sei lá eu. Quando tu fala neles fazendo bagunça de madrugada, eu me lembro de um cara que voltava das festas, em geral depois de tomar uns tragos, né? Tarde da noite ou amanhecendo o dia, e começava a gritar para acordar os pássaros, para se vingar deles. Hoje sou eu. Acorda aí. Berrava no meio da rua, claro que os vizinhos gritavam com ele. Mas, enfim, que figura presente na vida da gente, mesmo no meio urbano e talvez, em alguma medida, mais ainda no meio urbano, né? Então, o que nós temos é, geralmente, horários de atividade que as aves têm, né? É muito comum a gente ouvir elas no começo da manhã, que é o famoso canto do amanhecer. Então, no começo da manhã, elas começam a cantar muito, depois elas param um pouquinho e mais para o fim da tarde elas voltam. Só que, no meio urbano, isso muda completamente. Porque para as aves, o principal problema é o ruído da cidade, é o ruído dos carros, das construções, é esse ruído que ele fica na mesma faixa de vocalização delas. Então, para elas, o horário passa a ser um pouco não tão importante assim. Então, para elas, o principal é talvez tentar cantar um pouquinho mais alto que o ruído, ou tentar cantar de uma forma que aquele ruído não atrapalhe tanto. Então, no meio urbano, a gente consegue ouvir elas bastante, né? Eu concordo contigo. Só que o que a gente ouve são menos espécies, porque nem todas conseguem se adaptar a esse meio. Tem muitas espécies que vão ficar só no ambiente da mata ou no do campo, e o que a gente vai ouvir na cidade são aves que a gente chama mais comuns, né? O sabiá-laranjeira, o bem-te-vi, a corruíra, são aves que conseguiram se adaptar a esse meio também. Agora, a entrada de outono, o rabo de palha, que recebe tanto nome, né? O pessoal chama ele de vários nomes, na fronteira é pelincho, em espanhol é perincho ou pirincho. Tem gente que chama de alma de gato erroneamente, porque o alma de gato é um outro cara muito bonito, diga-se de passagem, que às vezes a gente vê que é curioso, que anda perto da gente, quando vê a gente no mato, ele vem perto. Mas eu, Demétrio, como diz o poeta aqui, querido Amaro Juvenal, Ramiro Barcelos, eu canto desde que me entendo. E eu ainda não sei por que eu canto. Por que o pássaro canta? Essa é uma pergunta de milhões. O que a gente sabe hoje, a gente não sabe o que ele canta, o sentido do que ele está cantando, o que ele está dizendo. Se o bem-te-vi está dizendo, oi, estou aqui, se o sabiá está cantando louvores, a gente não sabe exatamente. Viu o resultado do jogo ontem? Já não entende o que ele está dizendo. Pode ser que tenha essa subjetividade, a gente não sabe. Mas tem muito namoro na jogada, isso sim, Sim, mas não total. só, né? O canto ele tem muitas funções. Eu vou dizer canto, mas a gente fala vocalização, né, de forma geral. Porque a gente vai ter desde aquele chamado, que a gente ouve aquele pi, pi, aquele piadinho, até cantos elaborados, como o sabiá. Então, a gente tem várias coisas que a gente bota nesse balaio do canto. Os duetos, o João de Barro, quando para dois João de Barro e começam a bater as asas e fazer um dueto. Então, a gente tem todas essas possibilidades e os significados eles variam. O chamado a gente infere que pode ser para avisar, estou aqui. O canto mais elaborado no sentido de defender um território, fazer um canto para chamar uma parceira, um parceiro. Então, o canto ele vai ter uma outra função diferente de um chamado. O dueto pode ser estreitar os laços entre um parceiro e uma parceira. Então, a gente não sabe exatamente, mas a gente define que, bom, é definir território, é fortalecer laço social, é aumentar a interação, dizer onde é que tem comida, principalmente onde tem predador. Às vezes está vindo um predador, uma ave avisa todas as outras do entorno. Então, elas se comunicam, inclusive, entre outras espécies, não só nas mesmas. Olha só, tem algumas coisas que a gente, por gostar disso, da maneira mais empírica, isso significa mais ou menos dizer o seguinte, se eu disser uma grande bobagem, tu diz para o pessoal em casa, nada a ver, Demétrio está viajando. Mas duas coisas que eu observo. Uma, eu já comentei alguma vez, que a gente não ouve no campo
o canto do sabiá tão elaborado, eu estou falando aí como músico, quanto na cidade. A gente ouve em determinadas ruas de Porto Alegre, estou dando exemplo de Porto Alegre, um sabiá que é um bordado. E às vezes o som é mais simples. Eu fiquei pensando o que podia acontecer com talvez ele não precisar tanto de um canto mais elaborado no meio rural, no meio mais natural, digamos assim. E outra coisa, que essa talvez realmente não tenha o menor sentido. Eu sei que as casas tinham mais pátios, os pátios tinham mais frutas, havia menos prédios de apartamentos. Quando eu era criança, nos anos 70, eu sou de 66, então eu me lembro dos anos 70. Mas eu me lembro que para a gente era uma alegria ouvir um sabiá, como uma coisa rara, e que a gente ouvia muito bem-te-vi. E agora é o contrário. Será que houve alguma coisa que esses caras trocaram de lugar no meio urbano por um ser mais adaptável, o outro ser mais carnívoro, o outro ser mais da fruta? Não sei. O que tu acha desse devaneio aí? Eu vou dar a resposta que as pessoas odeiam ouvir, mas depende, temos que investigar. Em relação a essa mudança de vocalização que tu falou, primeiro que as aves elas variam muito a vocalização, até mesmo dentro da distribuição delas. Um sabiá daqui vai cantar diferente de um sabiá do Pará, por exemplo. Porque tem diferenças, são populações que a gente chama, né? Grupos que são totalmente diferentes dentro de uma mesma espécie. Então, essa vocalização ela vai variar. E dentro de um meio urbano para um meio rural também vai variar. Daí depende do porquê, né? Pode ser por causa do ruído, pode ser por causa que tem mais indivíduos, tem outras espécies, porque às vezes as espécies também elas ouvem as outras e acham interessantes os sinais. Elas vão lá, pegam um sinal novo, algo assim, elas têm essa aprendizagem, né? Então, varia. Eu não saberia dizer exatamente essa mudança do urbano para o ambiente, entre aspas, natural, né? Porque no campo, na mata, eu ouço bastante sabiá também. E também ouço bem elaborado. Também ouve frases mais... talvez seja uma impressão mesmo. Isso teria que investigar. Eu teria cautela em dizer que muda. Eu diria, temos que investigar essa mudança. Aí está a cientista que não pode sair dando chute como a gente, assim, de qualquer jeito, né? Mas eu fico com aquela sensação de que a competição de tantos ruídos talvez obrigue o cara, como se diz por aqui, vou ter que me puxar se eu quiser arranjar uma namorada com o meu canto ou qualquer outro sentido do canto, porque aqui a competição é demais, né? A competição de luz, de objetos, de som, sobretudo. Mas é interessante tu falar sobre esse meio rural e esse meio urbano também, porque as pessoas, os seres humanos, também não falam da mesma forma nesses ambientes, né? Não falam com a mesma intensidade, têm sotaques diferentes. E eu estou pensando num lindo tema, numa linda música, de um cara chamado Linares Cardoso, em que ele fala do peãozinho da estância. E o peãozinho da estância, quando costeia um mato, ele sente a saudação, o cumprimento dos pássaros e vai sonhando com o seu cantar. Eu queria mostrar isso para ti, para o pessoal em casa. Vamos ver? En un tobiano pachuco, con caronita pelada, ahí va el peoncito de estancia, cruzando por la picada. Gauchito varón, maduro al rigor, sin saber por qué, tierno corazón, alto de calor, te tocó crecer. Cumpla su deber, chingolito fiel, de aquí para allá, cogollo de amor, cielo de ilusión, anda, viene y va. Recién florece tu vida, dura y áspera será, anda jugando al trabajo y rinde como el que más. Los pajaritos del monte los saludan al pasar y el peoncito va soñando, soñando con su silbar. Se endulza el camino
con la frutita del tala y algún chañar florecido le va perfumando el alma. Jugo en mi quichí, miel de escamo a ti, fruto el uvajay, mi sin gallotas, vaquiano de más, sabe bien dónde hay. Agreste vivir si tiene un sufrir, no se escapa un ay con que despertó, la tierra lo crió como al ñandubay. Cachorro de viaje largo, qué duro es tu trajinar, destino sin una queja, de silencio y soledad. Los pajaritos del monte los saludan al pasar y el peoncito va soñando, soñando con su silbar. Linares Cardoso, autor desse Peoncito de Estância, brilhante Linares Cardoso, entrerriano, e se eu estiver enganado, é de bem pertinho de Entre Rios, porque assim são os pássaros cantores do sul da terra. Não precisam ser exatamente daquele lugar, são de regiões maiores, desconhecem limite, fronteira, enfim. Por isso também é bonito trazer o Linares Cardoso. Eu, como sempre, eu disse para vocês que eu canto desde que me entendo, como disse o Ramiro Barcelos, no Antônio Chimango. Pois é, eu, como sempre, canto em espanhol. Quase sempre, pouquíssimas exceções. Eu sou dedicado a isso, eu sou dedicado a esse assunto do continente, desta parte do continente. Aí, qual não é a minha surpresa? Até pelo ângulo não fui eu que vi, né? O pessoal denunciou aqui. O nosso símbolo mais querido, a nossa imagem mais querida do sul da terra, na importância que tem que ter, né? Na posição que tem que ter, está ali no braço dessa moça dos pássaros, né? Essa moça das aves. A Patrícia está ali com o quadro do Joaquim Torres Garcia, que diz com toda clareza, ele também diz isso com palavras, mas não precisa, né? Que nem pássaro, está dito. Ele disse que o nosso norte é o sul. E tu, eu sei por causa do Cantos do Sul da Terra no rádio, tu ligadas na cultura do continente, da América Espanhola, do prata, do mundo andino, desde sempre. Como é que isso se trança com o assunto da tua pesquisa, do teu trabalho de cientista e de profissional? Atualmente, toda a minha pesquisa é voltada pensando o sul também. Eu acho que essa é a potência dessa tatuagem, inclusive, né? Dessa ideia de pensar o sul. Em muitas áreas da ciência, pensando principalmente ciências biológicas, a gente tem muito conhecimento sobre o hemisfério norte. A gente tem pouco conhecimento sobre o hemisfério sul, e daí não só a América do Sul, né, mas os demais continentes também entram dentro desse quesito. E quando eu comecei a pensar em ornitologia, pensar que eu queria muito trabalhar com aves, a primeira coisa que eu pensei é, bom, eu quero trabalhar com as aves daqui, eu quero entender sobre elas. E hoje a gente tem uma lacuna muito grande de conhecimento nesse sentido. A gente vive na América do Sul, que é o continente mais diverso em termos de números de aves. Hoje a gente tem 11 mil espécies de aves e mais de 4 mil é só aqui na América do Sul. O Brasil é o terceiro país com maior diversidade do mundo. Então a gente está falando de muito bicho, muita espécie, muito bicho que faz barulho, né? Então, quando eu entrei no doutorado, a primeira coisa que eu pensei, eu quero trabalhar com essas aves, eu quero entender a história delas, eu quero entender como que elas chegaram na América do Sul, como que elas escolheram as áreas que elas iam ficar, né? Por que mata, por que campo, e como que isso determinou, inclusive, a vocalização delas hoje. Por que a gente tem espécies que assobiam, como o sabiá? Por que a gente tem espécies que fazem trinados? O que isso tem de correlação com o ambiente delas e com a história delas? Que é essa história profunda, essa história de ocupação da América do Sul. Então, acho que, nesse sentido, essa ideia do pensar o Sul entra um pouco na minha tese também. Para mim é uma coisa extremamente comovente encontrar a metáfora mais bonita pronta, porque a metáfora não é necessariamente uma construção da inteligência de alguém que está fazendo literatura ou que está fazendo uma fala.
puxa, essas diferenças de cantos, essas técnicas relacionadas à paisagem, como não dizer o mesmo das nossas populações humanas, das suas origens, das suas migrações, sei lá, aqui tem um monte de elementos das culturas originárias e da cultura crioula, da cultura mestiça. A gente sabe algumas coisas a respeito disso, a gente sabe que o mundo guarani começa lá na Amazônia, por mais que a gente o encontre aqui embaixo, e como se correlaciona isso com essas outras espécies que andam por aí, tocando a sua história e a sua vida, como é o caso das aves. Isso é absolutamente impressionante. Tu trouxeste duas coisas, eu fiquei todo contente, porque uma eu tenho e conheço, então posso fazer cara de conhecedor, mas ainda falta muito para estudar aqui. Tu trouxeste duas obras para recomendar, para mostrar para as pessoas. Eu vou mostrar aqui na câmera, se tu quiser ir falando. Esse Aves do Rio Grande do Sul, já começa com essa capa linda. Esse livro, ele é um guia de campo, é o que a gente usa quando vai fazer pesquisa, quando vai para o meio do mato, vai para o campo. A gente abre, tem espécie a espécie, tem informações dela para nos ajudar a distinguir, inclusive, elas. Então, para quem tem interesse em sair e observar aves, eu acho que é um bom começo, ter um guia de campo. E esse livro, A Inteligência das Aves, é de uma cientista, Jennifer Ackerman, que eu acho imprescindível para a gente pensar as aves a partir da capacidade cognitiva delas. É um livro que fala sobre a variação da comunicação, a capacidade de aprendizado, como o aprendizado é passado de geração em geração, através de muitos estudos de casos, muitos estudos científicos. Então, vou dizer que é uma leitura para a gente adentrar no mundo das aves, com muita informação técnica, mas, ao mesmo tempo, numa forma leve de ler, que é diferente de um artigo científico. Espetacular, uma tremenda dica para quem é leigo e aficionado e apaixonado, ou quem quer conhecer. E falando exatamente nisso, falando bem rapidinho que nós estamos sobre o nosso tempo. Em Porto Alegre, quem quer identificar e observar aves, a gente está no Morro Santa Teresa, aqui tem araquã, aqui tem saracura, não só as coisas que tem nas praças de cidade. E Porto Alegre tem essa variedade de paisagens e de biomas, talvez, de ecossistemas, pelo menos. Existem grupos para isso? Como é que funciona? Sim, todas as cidades, praticamente, no Brasil, têm os clubes de observadoras e observadores de aves, que são os COAs. Aqui em Porto Alegre tem o COA-POA também, que a sede é no Jardim Botânico. Tem a página na internet, se vocês procurarem. E seguido tem saídas de campo para diferentes lugares, tem palestras. São pessoas que não são necessariamente acadêmicas, mas que gostam de sair e observar aves, com diferentes profissões e que no final de semana gostam de pegar os binóculos. E, além disso, também tem algumas ornitólogas e ornitólogos que fazem saídas de campo com pessoas interessadas. Tem o Aves do Sul, que dá para encontrar no Instagram, que faz diversos passeios para quem quiser observar aves, expedições aqui no estado. Então, são essas minhas indicações e, eventualmente, a gente tem algumas atividades que a gente convida também, se quiserem acompanhar a página do meu laboratório, o Bimalab, né, que é Birds and Mammals, o nome, e a gente, seguido, também faz algumas atividades que as pessoas podem participar, como grandes simpósios de aves migratórias ou o Dia do Desafio Urbano também. Perfeito, perfeito. Está todo o caminho, o carreiro das pacas, no caso não é das pacas, é o carreiro das aves, está dado aqui pela Patrícia Paludo. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente vai para o nosso intervalo, como sempre, e também, como sempre, solta o meu cavalinho gateado que eu quero cevar a palavra. Desta vez, deixa-me ser feliz. Não aconteceu nada a ninguém, não estou em parte alguma. Acontece apenas que sou feliz pelos 4 costados do coração, andando, dormindo ou escrevendo. O que é que eu vou fazer? Sou feliz. Sou mais inumerável do que o pasto das pradarias. Sinto a pele como uma árvore enrugada e a água abaixo, os pássaros acima. O mar como um anel em minha cintura, feita de pão e pedra a terra. O ar canta como uma guitarra.
Aqui me pongo a cantar, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. El hombre que los desvela una pena extraordinaria es como el ave solitaria con el cantar se consuela. Yo he visto muchos cantores de fama bien obtenida, mas que después de adquirida no la quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron las partidas. Con la guitarra en la mano y las moscas en mi arriba, nada me pone el pie encima. Y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y hago llorar la bordona. Soy gaucho y entiéndalo que mi lengua los explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi fronte el sol. Aquí no valen doctores, aquí vale la experiencia. Aquí vería su inocencia estos que todo lo saben, porque eso tiene otra llave y el gaucho tiene su ciencia. Yo he conocido cantores que era un gusto el escuchar, mas que no quieren opinar, se divierten cantando. Pero yo canto opinando, es mi modo de cantar. Por meio tanta da ideia ao tranco do pingo bueno, eu pito um crioulo no escuro. Linda noite, eu penso. Penso e o orvalho do céu imenso aroma o campo maduro. Vem de guri essa mania da qual sofri repreensão, de andar soltando na voz as coisas do coração quando voam pirilampos, de andar falando sozinho, de andar cantando baixinho na solidão desses campos. Meu pingo, trocando orelha atento a qualquer perigo, vai tranqueando sem receio. Às vezes nem masca o freio, só para escutar o que eu digo. Quando canto uma milonga, eu cresço metros de altura. Nem um minuano segura alma e cordas que ressonga. Minha mirada se alonga quando largo cada verso. O amargo triste eu disperso num lírico manotaço. Cada sentença é um balaço nas coisas do universo. Com a milonga nasci lá nos pagos missioneiros, pajador, guitarreiro do meu rincão guarani. Amar a terra aprendi com a guitarra na mão. Conheci muita lição que nos nega a sociedade. Monstrengos de faculdade tentam nos dar, mas não dão. Milonga que vem da pampa de nobre estirpe gaudéria, ora triste, ora séria, na América de estampa. Nos palacetes acampa, nasce e vive nos galpões, redemoniando ilusões na alma dos cruzadores, onde os poetas e cantores extravasam emoções. És a prenda nacional no
quando te evoca um surenho e nas mãos de algum nortenho que vem da banda oriental. No Brasil meridional és a lírica bandeira quando em rondas galponeiras o pajador missioneiro num sapucai de guerreiro te evoca de mil maneiras. E muitos tentam fazer chorando o que eu faço rindo. Se cantar tudo vem lindo e se tocar vejam pra crer. Quem duvidar venha ver um missioneiro trovando. Sem querer estou louvando a terra onde eu nasci, o meu rincão guarani, que eu hei de morrer cantando. Como el ave solitária com el cantar se consuela, disse o Martim Fierro lá no início, como a ave solitária, mas essas aves não são solitárias, não há como elas serem solitárias, porque esses consolos que elas buscam e conseguem com o seu canto vão se juntando e vão chamando outras aves. É assim que a gente teve uma reunião de uma bandada de aves sensacional aqui, já vamos falar disso. Antes vamos agradecer a quem fez, a quem fez a recoluta dessas aves aqui para nós. Ciro Guitarreiro, muito obrigado. Muito obrigado, Demétrio. Um prazer estar falando com a comunicação pública do Estado do Rio Grande do Sul. Longa vida à Fundação Cultural Piratini. Assim há de ser. Quando eu falo nessa reunião dessas figuras, que belas figuras, porque tu optaste por trazer um Noel Guarani, mas ao mesmo tempo esse Noel vem com o Martim Fierro de Hernández e vem com o grandioso Aureliano de Figueiredo Pinto. Tudo temperado com essas melodias lindas do Noel, né? E esses três caras, esses três pássaros, eles aparecem para ti juntos na tua vida hoje. Se a gente pensar Hernández ou Martim Fierro, o personagem ou o autor, tu que sabes, Aureliano e Noel, como é que essas três aves chegam no Ciro? Pelo Noel, pela música missioneira, né, que é a primeira escola. Eu aprendi a tocar, comecei a aprender a tocar, eu tinha 11 anos, né, com o meu padrinho, Roberto, um tio paterno, muito querido, e o tio Roberto aprendeu a tocar porque ele queria tocar Noel Guarani. Então o tio tinha toda a discografia do Noel, o tio conheceu o Noel, foi atrás dele, né, quando teve condições de, não, agora eu preciso conhecer esse cara, né, foi atrás do Noel, conheceu ele. E quando eu procurei ele, tu imagina o que era, né, o afilhado dele, que ele estava até esperando que daqui a pouco isso fosse acontecer, porque gostava de música e ele sabia, né, chegou e disse assim, tio, me ensina. Né, dele disse, então tu vai ouvir Noel Guarani agora. Né? Até ali o Noel não tinha chegado ainda, eu ouvia muito da música missioneira, eu tinha ouvido muito Pedro Hortaça até ali, né? Mas o Noel chegou ali, né? E chegou chegando, né? E eu acho que chegou, se eu não me engano, nesse disco, Noel Guarani canta Aureliano de Figueiredo Pinto. E daí para mim tudo ali era Noel, né? Ou Aureliano. Daí depois é que eu fui entender, não, mas esse começo é Martim Fierro. Mas o que é Martim Fierro? Né? E daí fui atrás. É incrível, porque os caras dão um caminho, né? Eles a pontaria, como tu me falou em outro momento, Exato. né? Exato. Nem há como eles colocarem, um grande artista colocar tudo. Não é só uma questão de conceito, de achar melhor jogar uma luz e as pessoas vão por onde quiserem e se quiserem. Não é só isso. É que mesmo quem quisesse explicar tudo isso num trabalho como um disco, num espetáculo, não conseguiria. Esses caras muito grandes, como era Noel, carregam muita coisa de qualidade. Mas eu sempre vou ficar impressionado, nós somos músicos, com a melodia do Noel. O Noel faz uma coisa tão linda, tão doce,
e ao mesmo tempo tão vigorosa, tão crioula nas suas melodias. Eu não teria roupa melhor para o Aureliano, eu imagino, do que a que o Noel colocou. Vou criar uma pegadinha, um embaraço, não sei o quê, um desafio para o povo que está registrando a nossa imagem, porque tu falaste nas missões e tu tem as missões na cara, nada menos, né? Exatamente. Lorena Caravaca, a cruz está na tua cara, na tua bochecha. Será que o pessoal enquadra? Vamos, aos poucos vamos enquadrar essa bochecha aqui enquanto a gente fala. E tu, eu sei, Ciro, que tu és um cara, não sei a origem da tua família, mas sei que tu és aqui da região metropolitana. Eu nasci na região metropolitana, a mãe é de Soledade e o pai é de Caçapava. Ou seja, as missões elas entram por outra via. E essa via é aquilo que eu faço, aquilo que é o motor, o combustível, né, o cerne da vida, que é a guitarreada, né? E chega dessa maneira como eu te coloco, né? Eu já ouvia Pedro Hortaça, já ouvia Noel, e tu, Demétrio, trouxe mais de uma vez a ideia, nos cantos do sul da terra, de que quando a gente fala da fronteira e fala o Rio Grande, aos nossos olhos, aqui dentro do continente de São Pedro, nós temos diferenças entre quem é da fronteira e quem é da região metropolitana, ou quem é da serra, ou sei lá. Mas o Rio Grande, por excelência, é inteiro uma fronteira. E é definido por essa condição. Nós somos fronteiriços até hasta el Pucho. E eu entendo que, da mesma forma, a gente também é um estado missioneiro. Também. De algum ponto, sabe, o Rio Grande inteiro. E para mim, essa história ela sempre foi muito cara. E essa cruz, ela entra, eu acho importante colocar isso, quando a gente vai num lugar que eu entendo que ali eu recebi um carimbo da identidade missioneira, que foi o Festival da Barranca, né? E a gente ganhou um prêmio, né, com uma música que fizemos o meu irmão e eu, lá, na beira do Rio Uruguai, onde o Rio Grande começa, pela mão dos Rilo, né, pela mão dessa gente que traz essa trajetória. Eles disseram, não, vocês também são um pouco de nós, vocês têm o direito de carregar esse legado. E daí eu disse, então, eu enfio uma cruz missioneira no rosto, né? Espetacular. Essa cruz, que uns vão chamar de Lorena e outros vão chamar de Caravaca, que é o símbolo das missões. E por uma coincidência muito bonita, há muito pouco tempo, aqui na beira desse fogo, a gente comentava que durante muito tempo o ensino de história no Rio Grande do Sul, sobretudo num nível mais escolar, mais colegial, meio que deixava de lado as missões como a nossa grande fundação e a nossa grande explicação. Muito humildemente, porque não sou um historiador, considero que ainda temos uma dívida enorme com a colônia do Santíssimo Sacramento. Isso tudo é século XVII, 1680 a colônia, as duas investidas das missões também no século XVII, a primeira deu errado, foi arrasada, a segunda retomada, mas as pessoas acabam, de uma maneira bem luso-brasileira, né, comemorando a nossa origem portuguesa, que é verdadeira, mas não é única, tomando como fundação do Rio Grande do Sul, 1737, a fundação de Rio Grande, muito depois. Então, a gente tem que resgatar esse nosso nexo com as missões, isso é muito legal. Isso tem a ver, meu querido Ciro, com quem a gente é, da onde a gente vem e para onde a gente vai. Eu quero te pedir uma próxima música, mas queria que tu comentasse sobre esse conceito que tu trouxeste e me falasse aqui há pouco. Quem tu é, de onde tu vieste, para onde tu vai. Pois é, a gente ficou na dúvida até por qual das músicas a gente começava, né? E daí eu entendi que era melhor fazer a linha do tempo, né? Daí trazer primeiro de onde veio. Daí agora mostrar quem é e depois falar um pouquinho sobre para onde vai. Os projetos que a gente tem, né, numa sequência disso que a gente chama como a carreira, né, da gente, né? E, enfim, as missões, Noel, Pedro Hortaça, Senair, Jaime e a resistência aos projetos colonialistas e a defesa dos povos originários. Eu acho que isso está no meu horizonte da vida toda, né? Mais de uma vez nós conversamos sobre a nossa formação comum, né, nos bancos das Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né?
Tivemos uma diferença de alguns anos ali que a gente não se encontrou, né, Demétrio? Poucos. Mas viemos dessa mesma formação e tenho na minha formação e na sequência do trabalho até hoje muito dessa reivindicação, né? De negação da opressão, de defesa da liberdade, né? De construção de um projeto alternativo, né? De futuro, que não esse que nos é vendido como único, né? Pela grande mídia hegemônica. E daí, por isso, inclusive, eu arranco, né, a nossa conversa aqui nesse carinho pela comunicação pública do Estado do Rio Grande do Sul e pela Fundação Cultural Piratini. Sem dúvida. Vamos a esse segundo momento das tuas 3 músicas escolhidas, que é o momento de apresentação, como se já não estivesse tão bem apresentado pelo que tu fizeste e falaste antes, mas quem é o Ciro Guitarreiro? Vamos ver? Essa música se chama Junta. Ela participou do Festival da Barranca de 2018. E o Festival da Barranca, o pessoal se junta na Semana Santa. Na Sexta-feira Santa te canta um tema e tu tem que, no outro dia, apresentar uma música, né, uma canção, uma obra, sobre esse tema que foi versado. O tema era o abraço, e eu estava junto com meu irmão, Lucas Ferreira, e no outro dia de manhã, passamos a noite, cada um do seu jeito, refletindo sobre a questão. No outro dia de manhã, na beirada do Rio Uruguai, olhando para a Argentina do outro lado, percebendo o que tinha de abraço naquela cena do momento presente, compusemos Junta. Abrem 2 os lados de um mesmo continente, propõe fluidez, movimento, para transformar o centro numa voz de calmaria, de quem desce de um lugar sagrado pra terra vermelha dos Guarani, pra terra vermelha dos Guaranis. Comunhão serena das virtudes que trouxeram através dos tempos dos nossos, que não mais aqui estão do modo como conhecemos, a matéria que conduz a vida, estreitando vínculos para seguir, estreitando vínculos para seguir. O Oriente, o Ocidente, uma só voz, uma partilha que arrebenta o que é atroz. Todos os trópicos que tecem linhas tênues sobre mapas que são um instrumento de poder na mão de quem souber sentir a força que um abraço tem, quando se oferta e se recebe com tanto quanto se tem, fazendo bem sem ver a quem. A resistência em nosso passo, cansaço no braço que abraça e junta. Oriente, o Ocidente, uma só voz, uma partilha que arrebenta o que é atroz. Todos os
trópicos que tecem linhas tênues sobre mapas que são um instrumento de poder na mão de quem souber sentir a força que um abraço tem. Quando se oferta e se recebe com tanto quanto se tem, fazendo bem sem ver a quem. A resistência em nosso passo, cansaço no braço que abraça e junta. Aquele poeta dizia assim, junta, se referindo a um significado que está aí também, que é o da junta de animais, da junta jungida, né, para puxar numa mesma direção, junta cingida e eterna, a guitarra e o cantor, dizia Atahualpa Yupanqui. Muito bonita essa junta, nascida na beira de um rio, com aquele velho questionamento se o rio separa ou junta, ou une, né? Abraça? E abraça, as pessoas vão ter que optar isso. As pessoas têm que decidir se consideram que ali termina algo e começa uma coisa diferente, ou se querem tratar de um território comum, como na tatuagem do braço da Patrícia, como no nosso símbolo do Cantos do Sul da Terra. E isso é política, né? Decidir sobre este ou aquele, mais das vezes, vai definir o ponto de vista político, enfim, o caminho de um artista. Será que é assim? É isso que tu tens feito? É isso que tem acontecido contigo? Eu acredito que sim. Acho que são tantas as formas de resistência, né, no mundo que, como a gente falava antes, das narrativas hegemônicas, né? Um mundo que repete hoje esse processo violento de colonialismo que a gente falava com relação aos povos originários nossos aqui, né? Falando de Noel Guarani, falando da terra vermelha dos Guaranis, na junta, né? Do rincão Guarani que há de morrer cantando. Hoje a gente tem, né, uma coisa muito parecida com o que foi isso, né? Um projeto onde tu te apresenta um povo originário com armas, com guerra, e diz que aquele modo de existência deve ser apagado, né? Junto com suas casas, junto com a sua religiosidade, junto com a sua história, né? Não é por nada que essa rata está aqui, na minha perna, como se fosse um pala. E acho que vale a gente lembrar, antes de falar desse próximo ponto, do próximo artista, né? Liberdade do rio ao mar, né? Esse é o nosso programa hoje, né? Liberdade do rio ao mar, ao povo originário. Assim é, assim tem que ser. Ciro, tu falas na tua formação, faz a gentileza de me colocar na condição de colega mais velho, mais veterano, mas talvez a tua formação tenha te dado mais régua e compasso, como dizia aquela linda canção, para a tua música do que aconteceu comigo. Não sei. Como é que foi? Como é que é o cara das ciências sociais num meio tão popular e tão intuitivo como tu estás? Eu acho que eu me viro, Demétrio. Eu acho que eu me viro, acho que tenho conseguido. Não é fácil, né? Não é fácil explicar toda essa cena, né? Conseguir fazer toda essa costura, né? Conseguir fazer essa junta, né? Permanecer puxando né, o que ela precisa puxar, permanecer fazendo força, né? Mas está aqui um pouco dessa origem, está aqui um pouco da explicação de como é que chegamos aqui, do que temos hoje. E uma das coisas que a minha formação terminou me ajudando, né, foi a conhecer algo para além desse nosso território aqui desse sul aqui da América do Sul, né, desse nosso Cone Sul, né. Eu conhecia os missioneiros, eu conhecia alguma coisa de música brasileira, depois música uruguaia, Citarrosa, Atahualpa, Victor, Violeta, mas foi na URGS que eu fui conhecer Silvio Rodrigues, né? E o Silvio, depois eu venho entender
que ele é, para o mundo hispânico, talvez como o Chico, tá, para o mundo lusitano, Chico Buarque de Holanda, né? Sem dúvida. E ele me inspira muito. E quando eu comecei a cantar as músicas dele, as pessoas começaram a dizer assim, mas tu canta bem, hein? Tu tem um timbre que parece, né? E tu te vira no violão bem também, hein? E daí, lá por 2016, olha O que... Silvio te animou a pegar a rédea nos dentes. Mas, contudo, e daí hoje o projeto que está traçado para esse ano, para a sequência desse próximo ano, é levar adiante uma história que começa lá em 2016, que é Ciro canta Silvio, né? É fazer um trabalho com a obra do Silvio Rodrigues, né? Que beleza. Pois aqui está, então, o terceiro ponto, o caminho a seguir. Estou pensando em Silvio Rodrigues dizendo, vamos a andar. Eu quero agradecer para o Ciro, a gente em cima do tempo, pedir para ele encerrar com algo do Silvio. Muito obrigado. Muito obrigado, Demétrio. E eu digo para vocês, vamos a andar, vamos a andar. Claro, a gente fica por aqui ouvindo o Ciro, mas vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide esta voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra